Atenção, o evento já vai começar. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias, com o tema Ação da OAB no STF, que discute a dívida do Estado. Damos boas-vindas ao palestrante, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos para ouvirmos a saudação do presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Muito bom dia a todos, uma saudação especial à nossa vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores, representando a Câmara de Vereadores, vereador Almir Cadori, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamacchia, que também é nosso palestrante no dia de hoje, presidente da OAB de Caxias do Sul, subseção de Caxias do Sul, doutora Ana Carla Furlan, bem-vinda. Presidente do Transforma RS, do Conselho do Transforma RS, empresário Daniel Randon, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa e a todos que estão conosco nesse final de manhã de segunda-feira. É com satisfação que nós damos início a mais uma RA aqui da nossa SIC Caxias. Hoje temos o privilégio de novamente contar com a presença do nosso presidente da OAB, da seccional do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamacchia. Gostaria de iniciar esta saudação destacando a liderança e o protagonismo do Dr. Lamacchia, que tem sido incansável na defesa dos interesses do nosso Rio Grande do Sul. A sua iniciativa em buscar no judiciário a extinção da dívida do Rio Grande do Sul com a União é um marco de coragem e de determinação. Esse ato não só evidencia a visão estratégica e jurídica, mas também reforça o compromisso com o desenvolvimento e a justiça para todos os gaúchos. Como não questionar a disparidade entre o que o Rio Grande do Sul contribui, contributos federais, e o que recebe de volta? Contribuímos com muito mais impostos federais do que nós recebemos aqui no nosso dia a dia. Fala-se em 57 bilhões aos cofres de Brasília, com nossos impostos produzidos aqui, contra módicos 11 bilhões de retorno. Veja, pouco mais do que 20%. Olhando pela perspectiva histórica, senhoras e senhores, na época das charqueadas, falamos disso há pouco, essa desigualdade federativa causou a Revolução Farroupilha.
Foi por razões semelhantes que os gaúchos, em 20 de setembro de 1935, se levantaram contra o governo federal. Passados mais de 170 anos, estamos vivendo mais do mesmo. Continuamos drenando o nosso dinheiro para algum lugar. Vejam, alguns falam em 100 bilhões de reais de dívida para com a União. Para quem lida diariamente com números, com cálculos matemáticos e com princípios das ciências econômicas, esses 100 bilhões chocam. Vamos admitir, é um tapa na cara de cada um de nós gaúchos. Talvez muitos de nós não tenhamos a exata noção do que sejam 100 bilhões. Na matemática simples, 100 bilhões significa dizer, considerando a nossa média salarial aqui da cidade, que os trabalhadores formais de Caxias do Sul levariam 12 anos, doutor Lamarck, para pagar mensalmente esta dívida sem ter direito a 1 centavo do seu salário. Também significa dizer que cada trabalhador formal caxiense seria devedor hoje de quase R$500 milhão. Também significa dizer que, tomando por base o custo médio de um curso de graduação na nossa querida Universidade de Caxias do Sul, reitor, esses 100 bilhões formariam mais de 1 milhão de alunos. E poderíamos aqui fazer inúmeras outras comparações. O importante é que essa diferença representa uma significativa injustiça fiscal, uma vez que valores consideráveis dos nossos impostos são retirados pela União, deixando o Estado com recursos insuficientes para o investimento em infraestrutura, na saúde, na educação, entre tantos outros setores essenciais. Então, como pode um Estado que contribui tanto e recebe tão pouco estar devendo uma fortuna? Pior, receber em troca muito pouco. Por isso, meu caro amigo Lamarck, em nome de toda a classe produtiva de Caxias e da região, parabenizo por essa iniciativa e agradeço mais uma vez por seu incansável trabalho em prol do nosso Estado. Permita-me aproveitar esse momento para também compartilhar algumas reflexões sobre a situação que vivemos atualmente. Todos sabemos que as recentes enchentes trouxeram consequências devastadoras para todo o estado do Rio Grande do Sul, muito além do que CEPs, manchas e endereços. Estamos falando de uma catástrofe climática com perdas de vidas, destruição de cidades, estradas, pontes, moradias e empresas, sendo necessários recursos em ampla abundância para que o Estado e a sua economia sejam recuperados. No entanto, ao buscar o tão necessário socorro financeiro, nós nos deparamos com uma burocracia que, ao invés de ajudar, acaba por dificultar ainda mais a nossa recuperação. Vide a recente ida do nosso governador com uma caravana de prefeitos gaúchos a Brasília para implorar os recursos que já foram prometidos. Ou seja, estamos nós, por nós mesmos, infelizmente, abandonados à própria sorte. A falta de recursos às empresas é evidente. E quando há algum tipo de oferta, os critérios são tão seletivos e excludentes. É imprescindível que medidas mais eficazes e menos burocráticas sejam adotadas para que nós possamos simplesmente reconstruir as nossas comunidades e restabelecer minimamente a normalidade. Nesse sentido, a ação que é liderada pela OAB e pelo Dr. Lamarck nos motiva a continuar lutando por um tratamento mais justo da parte do nosso governo central. A sua determinação em buscar
A extinção da dívida do Estado para com a União é um exemplo de liderança e coragem. Podemos enfrentar, que com liderança e coragem, podemos enfrentar grandes desafios e buscar soluções que beneficiem a todos nós. Agradeço mais uma vez a sua presença e de todas as senhoras e os senhores para tratarmos de um tema que é central nas nossas vidas e nas vidas das futuras gerações. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na edição de hoje, destacamos a participação na vitrine RA com as associadas Deep Officer Brasil e a Invest Smart. A Deep Officer Brasil é uma empresa de consultoria dedicada à gestão da proteção de dados pessoais e privacidade, com foco na adequação à LGPD. Atua de forma customizada, com uma abordagem cooperativa e corporativa, coordenada por uma equipe multidisciplinar e especializada. A conformidade com a LGPD, além de aumentar a segurança jurídica, oportuniza o fortalecimento da governança de dados e confere diferencial competitivo no mercado. Deep Officer Brasil, sua aliada na gestão em proteção de dados pessoais e privacidade. Também está conosco a associada à empresa Invest Smart, uma experiência, paixão e uma equipe multiespecialista para transformar vidas. Desde 2013, a empresa passou de 5 pessoas em uma sala para mais de 50 mil clientes e 23 bilhões sob custódia. Atingiram a marca de melhor escritório na XP e continuam expandindo. Sua missão é proporcionar escolhas financeiras assertivas e uma vida bem estruturada. Junte-se à Invest Smart e seja parte do movimento que impulsiona as melhores oportunidades. A empresa organizou um sorteio. Vamos aos ganhadores de hoje. Os nossos ganhadores são o Marcelo Lorenzi, é assim que se pronuncia, e o reitor da UX, o Gelson Reck. Parabéns aos ganhadores. Final do evento, pode retirar o brinde no espaço da nossa associada. Senhoras e senhores, a SIC Caxias promove o SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha. Durante os dias 4 e 5 de setembro, o evento proporcionará uma imersão nos temas de gestão, liderança, inovação e empreendedorismo, com 8 palestrantes renomados. Garanta o seu ingresso associando sicconnection.com.br. E agora, assistam ao vídeo do evento. Não basta só aprender. É preciso reaprender. Pensar diferente. Ampliar o olhar. É hora de impulsionar, inovar e empreender. SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha. 8 palestras. Mais de 16 horas de conteúdos. Reconhecidos e destacados speakers. Estratégias e tendências globais que definem novos caminhos. Líderes que desejam expandir seus horizontes. Um ambiente que respira negócios e inovação. SIC Connection. Dias 4 e 5 de setembro no URCS Teatro, em Caxias do Sul. Realização SIC Caxias em Colab, com Tramontina, Marco Polo, Círculo Saúde e Sicredi. Patrocínio: Grupo Florense, Grupo Andreassa, Ampli Mais Conta. Mídia Partner, Grupo RBS.
Após a palestra, teremos um momento de perguntas. Lembrando que elas serão feitas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR que está exibido nos telões. E caso desejar realizar uma pergunta diretamente ao microfone, pedimos que seja breve e relacionado ao tema abordado de hoje. Senhoras e senhores, durante a palestra, pedimos que permaneçam em silêncio. E para que possamos ouvir mais sobre a apresentação, ação civil ordinária, argumentos jurídicos que embasam a ação, as estratégias adotadas até aqui e as perspectivas futuras, convidamos ao palco o palestrante Leonardo Lamacchia. Bem-vindo à RA SIC Caxias. O risco de aplaudir antes é que eu me empolgue e fique falando demais, né? Eu deixaria para depois. Mas agradeço, porque as palmas, elas sempre aquecem o nosso coração. Quero dizer da minha alegria, imensa alegria, satisfação, de mais uma vez, presidente Celestino Louro, estar aqui neste que é um dos principais palcos do empreendedorismo e do setor produtivo do estado do Rio Grande do Sul. A SIC Caxias tem desempenhado um papel ao longo da sua história relevante de aglutinar empresários que fazem a diferença na vida do estado e do nosso país, na medida em que nós estamos falando numa dívida que o presidente Celestino, com muita propriedade, colocou os recursos que o Rio Grande do Sul manda para a União Federal. Muitos desses recursos vêm a partir do trabalho dedicado desses empresários que estão aqui, que fizeram a história da SIC, aqui da Serra Gaúcha, porque os tributos só existem na medida em que as empresas existem, assim como também os empregos. Então, para a OAB do Rio Grande do Sul e para mim em especial, é motivo de muita satisfação estar mais uma vez aqui nesse grande palco, que é a reunião almoço da SIC de Caxias. Agradeço ao presidente Celestino Louro pelo convite, te cumprimento pelo trabalho, pela liderança aqui também. Agradeço publicamente a notícia que recebi há pouco na nossa reunião de que a SIC de Caxias vai ingressar na ação a ACO, Ação Civil Originária 2059, e eu tenho cuidado para não usar a expressão na ação da OAB, porque a ação não é mais da OAB. Esta ação é do Estado do Rio Grande do Sul, da sociedade gaúcha. A ação, a ordem é a autora da ação, mas na medida em que nós já temos 50 entidades representativas da sociedade civil lá e agora, com o ingresso da SIC, mais um importante apoio, nós temos a exata noção de que essa ação é efetivamente da sociedade civil organizada, da sociedade gaúcha, e a ordem está apenas a colocando como uma ferramenta, como um veículo para, quem sabe, nós possamos corrigir essa histórica injustiça que é a dívida do Rio Grande do Sul com a União Federal. Quero saudar a vice-prefeita de Caxias, Paula Irióis, agradecendo pela presença, o representante da presidência da Câmara de Vereadores, vereador Almir Cadori, também agradeço aqui representando o Poder Executivo e o Poder Legislativo, a minha presidente da subseção de Caxias do Sul, Ana Carla Furlan. Me permitam saudar também Daniel Randon, Davi Randon e a dona Nilva, e cumprimentá-los pela sala que foi há pouco inaugurada em homenagem ao seu Raul Randon. Parabéns, presidente Celestino e a diretoria da SIC por essa homenagem. Parabéns à família Randon também por esta homenagem. Eu vejo diversos advogados, nossos amigos da ordem, e me permitam, vou cumprimentá-los a todos na pessoa do Dr. Zuco, que
me dirigiu também, juntamente com o presidente Celestino, o convite para estar aqui. Então, em nome da presidente Ana Furlan e do querido amigo Zuco, eu saúdo a todas as lideranças da OAB do Rio Grande do Sul que estão aqui presentes. Esta ação, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, ela foi ajuizada em 2012. Portanto, há 12 anos atrás, foi ajuizada pelo presidente Cláudio Lamáquia, que, à época, teve a visão de fazer este questionamento judicial no Supremo Tribunal Federal. E o fez desta forma, porque é a competência do Supremo, depois nós vamos olhar aqui, lá no artigo 102 da Constituição Federal, julgar ações entre estados e a União Federal. À época, em 2012, o presidente Cláudio Lamáquia e mais 2 colegas elaboraram esta ação. Esta ação civil originária, questionando os índices de atualização do débito. Quando eu falo, e recentemente tenho falado bastante sobre a ação, quando eu falo em entrevistas, ou para um público que não é como esse público da SIC, que compreende com mais clareza, mas para o grande público, eu sempre inicio dando os parâmetros da dívida. E penso que, uma vez dados os parâmetros da dívida, eu poderia encerrar minha fala por aqui, vamos todo mundo almoçar e está resolvido. Porque é autoexplicativo. Esta dívida iniciou em 1998. 8,5 bilhões. Nós já pagamos 55 bilhões e devemos 95 bilhões de reais. Os números falam por si. Esta dívida, senhoras e senhores, é de um Estado federado com a União. Não é de um cliente, de uma financeira ou de um banco com um banco. O Estado federado, em relação à União Federal, é seu sócio na execução das políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, entre tantas outras. E a União Federal, ao longo destes anos todos, por isso que aqui não vai uma crítica ao atual governo, mas que o atual governo tem sim uma responsabilidade diferente dos que até aqui vieram. Nós cobramos de todos, de 2012 para cá, que reconhecessem que a dívida está quitada. Mas agora nós temos um fato imprevisto, um fato gravíssimo, de uma repercussão extrema no estado do Rio Grande do Sul. E isso não sou eu que estou dizendo. Todos nós vimos, os números estão falando, queda de arrecadação, número de pessoas atingidas, municípios. A nossa agricultura, que representa 40% do produto interno bruto do estado, foi em grande parte atingida e em boa parte dizimada. Lavouras, produtores rurais que perderam a lavoura e que perderam a terra, porque vão ter que preparar novamente a terra que foi tomada pela enchente. Portanto, os impactos no estado do Rio Grande do Sul são de monta muito expressiva. E nós precisamos, então, que o atual governo federal, sim, cobramos de todos, mas o atual governo federal precisa ter a visão e a sensibilidade necessária para o momento que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo. E foi por isso que nós, a partir da tragédia, a partir desta catástrofe climática considerada a maior da história do Brasil, fizemos 2 movimentos. Já tínhamos a ação ajuizada e quando veio a catástrofe, eu confesso a vocês que demorou alguns dias até surgir a ideia de nós fazermos um movimento público em relação à dívida.
Porque nós, como instituição, também fomos atingidos. A OAB do Rio Grande do Sul foi atingida nas suas 2 sedes. E eu usei e cunhei uma expressão, presidente Ana Furlan, no início das enchentes, o sistema de justiça do estado do Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. As 2 sedes da OAB foram atingidas, os 6 tribunais em atividade no estado foram atingidos. O Justiça, o Federal da 4ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Contas, o Tribunal Militar e o Tribunal Eleitoral. Além do Ministério Público e da Defensoria. Todas as sedes dos prédios do sistema de justiça do estado do Rio Grande do Sul ficaram embaixo d'água. E eu confesso que eu não acreditava que a água ia chegar na Washington Luiz, na nossa sede da UAB. Eu fiquei lá no dia 6 de maio, me lembro como se fosse hoje, uma segunda-feira, até as 8h30 da noite, dizendo que a água não ia chegar. Às 8 horas da noite ela chegou na calçada e aí era uma questão de tempo para entrar no prédio, como de fato entrou. Nós tivemos uma invasão de água, nós estamos a quase 2 quilômetros do rio, né? De praticamente 60 centímetros no nosso primeiro andar e todo o nosso subsolo foi atingido. Conseguimos salvar o nosso data center, mas foi atingida a nossa casa de bombas, os elevadores, o disjuntor central, enfim. E aí nós tivemos que sair. E naquela madrugada mesmo, me ocorreu a ideia de buscar a Faculdade de Direito da URGS. O centenário prédio da URGS. Eu poderia ter pensado numa outra faculdade, mas aí começa aquela coisa, por que escolheu uma privada, por que não escolheu a outra? E eu me lembrei da URGS e liguei para a professora Cláudia Lima Marques. Naquela madrugada mesmo, nós praticamente não dormimos, levamos o que podíamos levar de material e no dia seguinte de manhã, na terça-feira, 7 de maio, nós começamos a operar a sede da UAB, da Faculdade de Direito da URGS. E eu vou contar em 30 segundos. Quando eu chego na Faculdade de Direito da URGS, na terça de manhã, não tinha água, não tinha luz, não tinha internet, não tinha água, portanto não tinha banheiro para ser utilizado. E nós estávamos com 15 funcionários, 5 motoristas e 10 funcionários do gabinete da presidência. A ordem tem no prédio sede aproximadamente 350 funcionários. São 14 andares. Nós tínhamos ali 200 metros quadrados e 15 funcionários. E aí esse grupo que estava comigo olhou aquele cenário, sem luz, sem internet, sem água, e disse, precisamos buscar um outro lugar, vamos embora. Eu disse, não tem outro lugar, não tem plano B. Tiramos as mesas de dentro do prédio da URGS e botamos no estacionamento. E durante toda a terça-feira, nós começamos a operar e receber todas as demandas da advocacia embaixo de uma árvore no estacionamento do prédio da universidade. Nós não ficamos 1 minuto sem sede e não deixamos de atender uma demanda da advocacia gaúcha. Colocamos no ar um telefone de acolhimento no dia 1º de maio, recebemos mais de 3.000 ligações de advogadas e advogados. Os mais diversos pedidos, desde um colega ligando da Avenida São Pedro, na zona norte de Porto Alegre. Ele não conseguia descer porque a água já tinha tomado todo o primeiro andar e ele precisava de água e comida. Nós conseguimos levar. As mais diversas demandas, até o tema da suspensão dos prazos, que nós conseguimos a partir de uma reunião que eu fiz com o ministro Barroso, o presidente Supremo, com o conselheiro, corregedor nacional de justiça, conselheiro do CNJ, ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e eles deferiram um pedido da Ordem Gaúcha que não tem precedentes na história do Poder Judiciário brasileiro. Nós conseguimos suspender os prazos em todos os tribunais do Brasil, no Rio Grande do Sul, em todos os tribunais do Brasil e nos tribunais superiores, porque a advocacia, hoje, é uma atividade absolutamente globalizada. Com o processo eletrônico, um advogado de Caxias, ele não tem mais só processo em Caxias. Ele tem processo em Caxias, em Porto Alegre, no Mato Grosso, em São Paulo. Então, como é que ele iria cumprir um prazo se o escritório dele estivesse atingido aqui, por exemplo, ou no Vale do Taquari? De nada adiantava suspender os prazos exclusivamente no Rio Grande do Sul. Ele tinha prazos correndo em outros tribunais do país e nos tribunais superiores. E nós conseguimos isso. Naquele final de semana, no dia 4 de maio, no sábado à noite, eu recebo a decisão do ministro Barroso, depois da nossa reunião que tivemos com ele no dia anterior. Colocamos à disposição da Prefeitura de Porto Alegre o nosso galpão Leopoldo Racier, recebemos 60 pessoas desabrigadas, moradores da Vila Farrapos e do Humaitá. E, infelizmente,
Em 72 horas a água chegou no nosso galpão, nós tivemos que desmobilizar o nosso abrigo e aí nos transferimos para a sede da URGS. Por que eu estou contando isso? Para que vocês tenham uma ideia do que nós vivemos naqueles dias, da angústia, da tristeza, querendo atender todas essas demandas de colegas desesperados. Alguns perderam as casas, os escritórios, outros perderam as casas e os escritórios, não só no Vale do Taquari, mas naquele momento, muitos colegas já atingidos em Canoas, centenas de colegas atingidos em São Leopoldo e centenas de colegas atingidos na Zona Norte de Porto Alegre. Centenas. Nós colocamos no ar um programa de acolhimento onde nós entregamos recursos financeiros, presidente Celestino, a fundo perdido para as advogadas e advogados gaúchos. Além de uma série de outras ações. Isso foi os primeiros 15 dias, o nosso foco total foi nesse, em conseguir atender esta demanda direta da advocacia. Tanto o tema dos prazos, quanto a priorização de pagamento de alvarás, que conseguimos em todos os tribunais, e colocar esse programa com o nosso auxílio extraordinário imediato, e mais um pacote de ações para as advogadas e advogados atingidos na enchente. Isso foram praticamente 15 dias. Passado esse período, e durante este período, naquela loucura que era a sede da Ordem, vocês imaginem um prédio de 14 andares, com 350 funcionários que opera normalmente, isso sendo operado com 15, 20 funcionários num local de 200 metros quadrados. E ali, em especial para mim, a demanda era direta, porque eu não tinha gabinete. Então eu estava por ali, já chegava a demanda de uma doação, chegava um colega chorando, e ao mesmo tempo nós tínhamos que pensar nas questões macro, nas questões mais estratégicas. Bom, a partir disso, surgiram 4 grandes ideias e grandes temas para nós trabalharmos. A ação da dívida, a antecipação do pagamento dos precatórios federais de 2025 para 2024, a utilização de recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, era um outro grande tema que nós buscávamos trabalhar. E, em especial, no tema da dívida, nós decidimos fazer 2 movimentos. Soltamos uma nota pública para chamar a atenção da sociedade sobre aquele tema. Temos a ação, a perícia já está concluída, e aí é importante, eu vou avançar. Nós temos 2 perícias realizadas e mais um estudo do Tribunal de Contas do Estado, colocados dentro da ação, que afirmam que há excesso na cobrança da União Federal para com o Estado do Rio Grande do Sul. Soltamos a nota pública e, ao mesmo tempo, peticionamos na ação, pedindo que o ministro relator, Luiz Fux, ex-presidente do Supremo e atual relator da ação, intimasse a União Federal para que ela viesse aos autos. 1, concordando com os nossos pedidos. E fizemos este pedido a partir de uma ideia de um precedente que ocorreu no ano passado. No ano passado, a União Federal peticionou nos autos de uma ação da OAB que questionava o pagamento dos precatórios. A OAB Nacional ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando as emendas 113 e 114. A União Federal, já no atual governo, peticiona nos autos e concorda com o pedido da ordem. Aquela concordância gerou a declaração de inconstitucionalidade das 2 emendas e oportunizou que a União Federal fizesse o pagamento dos precatórios federais que estavam limitados pelas 2 emendas. Quase 80 bilhões de reais. Quando a comitiva do presidente Lula esteve aqui em São Leopoldo, eu fui a São Leopoldo e consegui falar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente Lula. Nisso nós já tínhamos soltado a nota pública e já tínhamos feito a petição. E eu entreguei a petição nas mãos do presidente Lula e nas mãos do ministro da Fazenda. E disse, nós estamos pedindo que o mesmo movimento que a União Federal fez em relação aos precatórios, faça agora em relação à dívida. Peticione reconhecendo que nós temos o direito, reconhecendo que os nossos argumentos são válidos. E isso irá ensejar a extinção da dívida. O que o ministro Haddad me respondeu, que isto era impossível, porque aquele movimento do ano passado quase tinha custado o regime, a
a estabilidade fiscal do Brasil e a imagem do Brasil tinha ficado muito ruim no ambiente internacional, e isso tinha mexido com o ambiente econômico, porque a União acabou fazendo um pagamento de quase 80 bilhões de reais daqueles precatórios que estavam limitados pelas emendas à Constituição. E eu contra-argumentei, mostrando que nós tínhamos formas de fazer com que aquilo não impactasse na questão do ambiente fiscal. Então nós decidimos atuar nesses grandes temas e decidimos fazer a nota pública e a petição. Fizemos os dois movimentos e eu fui a Brasília. Em Brasília, falei com o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, falei sobre o tema da dívida e dos precatórios. Falei com o ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, sobre o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, há 500 milhões de reais nesse fundo. Fui recebido pelos nossos 3 senadores, porque nós também trabalhamos com a 4ª grande ação da ordem, que é uma proposta de emenda à Constituição para instituir a ideia de instituição de uma zona franca no estado do Rio Grande do Sul. Mas falei com os 3 senadores sobre o tema da dívida, e os 3 já se manifestaram numa moção de apoio, o senador Paim, Mourão e Irineu, assim como o senador Reis, já se manifestaram. O senador Reis, já em 2022, tinha ingressado como amicus curiae na nossa ação da ordem. Agora os 3 senadores gaúchos. A bancada federal se manifestou, moção de apoio também. E, recentemente, a Assembleia Legislativa. Então, eu fui a Brasília naquele momento e, além destes contatos políticos, fui despachar a nossa petição com o ministro relator, ministro Luiz Fux. E pedi ao ministro Fux que intimasse a União, que, se entendesse que a ação estava madura, pautasse e colocasse no plenário do Supremo, para que nós tivéssemos uma decisão. Afinal, essa ação tramita há 12 anos. As perícias já estão lá colocadas. A perícia do Supremo, presidente Celestino, que foi executada por meio de uma carta de ordem aqui no TRF da 4ª Região, demorou 4 anos para ser realizada. Peritos designados pelo Supremo Tribunal Federal, não foram contratados pela ordem. Nós contratamos a nossa perícia particular. Mas a perícia realizada também é oficial, perícia judicial. E esta perícia que o Supremo determinou e que foi realizada pelo TRF aponta que estão presentes na atualização do débito todos os índices que nós apontamos como ilegais. Lá na origem, tabela Price, IGPDI mais 6%, e vejam a cobrança de juro sobre juro, anatocisma entre a União Federal e um Estado federado, sócio. Só que quando nós peticionamos o movimento que nós fazemos a partir da catástrofe, e me estranhou tanto ver uma jornalista colocar em dúvida o movimento da ordem, não chamou de oportunista, mas deu a entender, e o nosso movimento é tudo menos oportunista, porque nós defendemos essa tese desde 2012, com argumentos técnicos, jurídicos, embasados em perícias. Nós vimos, sim, uma oportunidade. Isso sim, uma oportunidade jurídica nós enxergamos, não política. Porque a tragédia que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul, considerada uma das maiores, ou se não a maior tragédia, catástrofe climática da história do Brasil, ela tem sim, presidente Ana Furlan, consequências jurídicas. E aí nós agregamos aos argumentos até aqui expendidos, lá iniciados pelo presidente Cláudio Lamáquia, pelo doutor José Geraldo Louro Figueiras e pelo doutor Gilmar Stelo em 2012, argumentos sólidos, uma ação muito bem engendrada, preparada, mas nós colocamos mais argumentos. E basicamente são 2. O primeiro deles, a aplicação do princípio da solidariedade federativa. O presidente Celestino, com muita propriedade, falou aqui antes da minha manifestação. O Brasil optou, Daniel, por ser uma federação.
diferentemente dos Estados Unidos da América, que é uma confederação. Lá, a relação entre os Estados-membros e o governo central, numa confederação, ela é diferente da relação do Estado-membro com a União na federação. E a federação é regida, ou deveria ser, por determinados princípios. Um deles é o princípio da solidariedade federativa, que é aplicado sempre. Este princípio, inclusive, ele é utilizado para embasar a nossa arrecadação indo a Brasília e voltando a menor. Porque nós precisamos dar concretude a partir deste princípio, que é constitucional, a um outro princípio que está na Constituição Federal, que é o da redução das desigualdades regionais e sociais. Então, os estados mais ricos, mais abastados, mais preparados, eles contribuem com a União mais para que a União possa pegar esses recursos e distribuir na federação a fim de reduzir as desigualdades. Pois bem, se nós ao longo de todos esses anos contribuímos com o governo central à luz do princípio constitucional da solidariedade federativa, para dar concretude, validade e eficácia ao princípio da redução das desigualdades regionais, nada mais justo que agora este princípio seja usado pela União Federal, porque o Rio Grande do Sul se encontra em estado de vulnerabilidade e é hipossuficiente em relação aos demais estados da federação. E isso não somos nós que estamos dizendo. Nós estamos afirmando nos autos com base em argumentos, em números que o próprio governo federal reconhece, de destruição, de queda de arrecadação. Então, nós agregamos agora e encaminhamos ao ministro Luiz Fux este argumento. Precisa ser considerado pela União Federal para fins de acordo, e eu já vou chegar lá agora na audiência, e precisa ser considerado, caso não haja acordo, se este processo for imediatamente para o plenário do Supremo, para julgamento, nós estamos invocando e pedindo que o plenário do Supremo também considere o argumento da solidariedade federativa para julgar procedente a nossa ação, na medida em que nós temos, sim, um estado de vulnerabilidade e de hipossuficiência em relação aos demais estados da federação. E a outra importância de nós invocarmos agora este princípio é porque muita gente me pergunta, Lamáquia, se esta ação for julgada procedente, outros estados da federação não poderão se beneficiar, isso não vai gerar uma jurisprudência que seja impossível da União Federal justificar e não dá a mesma condição para os outros estados federativos? E eu afirmo categoricamente que não. Exatamente porque nós temos hoje uma condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência que os demais estados não têm. Primeiro argumento. E segundo argumento, e esse, presidente Celestino, falo batendo no peito com orgulho. A única ação no Brasil tramitando que questiona uma dívida de um Estado federado com a União Federal é a da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio Grande do Sul. É a única ação que tramita no Brasil. Porque muitos estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal, e não estou fazendo aqui juízo de valor em relação à adesão ou não ao regime, essa é uma decisão que os respectivos governos tomaram à luz dos seus dados técnicos e da sua legitimidade política para aderir. Só que aquela adesão, não só aqui do Estado, como de outros estados, ensejou a desistência das ações que os estados tinham. Então, só o Rio Grande do Sul tem a oportunidade, por meio desta ação da ordem ajuizada em 2012, pelo presidente Cláudio Lamáquia, de fazer o questionamento judicial da ação. E aí há um outro ponto relevante. 10 minutos. E eu achei que faltava ainda uns 30.
Mas eu já disse para o presidente Celestino aqui, o bom, eu aprendi que não se concorre com o horário do almoço, mas aqui o bom é que a gente vai falando e vocês vão almoçando, então fica tudo mais leve, né? Fica mais leve para o palestrante também, tá todo mundo satisfeito com esse maravilhoso almoço servido aqui na SIC. Mas há um outro argumento muito importante, que diz respeito a essa não contaminação de um acordo que nós possamos vir a fazer em relação a outros estados. A única ação ajuizada antes de uma lei complementar de 2014 que mudou o indexador da dívida é a nossa. Qualquer outro estado da federação poderá hoje ingressar com uma ação questionando? Sim, poderá. Haverá uma discussão de fundo sobre se há um período prescrito ou não. Muitos sustentam que a matéria é imprescritível, mas vamos considerar que a matéria seja imprescritível. Os outros estados da federação podem ajuizar uma ação? Podem, mas nenhum tem uma ação anterior à lei complementar de 2014 que mudou o indexador da dívida. Ou seja, de 2014 para trás, em tese, só a nossa ação pode abranger. Logo, este é um outro argumento que nós utilizamos de que não vai gerar nenhum precedente em relação a outro estado da federação se a União Federal fizer um acordo com o estado do Rio Grande do Sul, reconhecer a extinção da dívida do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós agregamos o argumento da solidariedade federativa, que volto a frisar e insisto, dá concretude não só ao próprio princípio da solidariedade, que é princípio constitucional, mas também ao princípio constitucional da redução da desigualdade, das desigualdades regionais e sociais. E nós também agregamos o argumento, que é um argumento usado na teoria geral dos contratos, o argumento da imprevisão, a teoria da imprevisão. O nosso contrato com a União Federal foi feito em bases, e aqui eu vou abrir um parênteses também, presidente Celestino, presidente Ana Furlan, queridas amigas, queridos amigos, vou abrir um outro parênteses. O estado do Rio Grande do Sul, a meu juízo, jamais poderia, mesmo sem a catástrofe, mesmo sem o nosso estado de hipossuficiência, ou se tem engenheiros na sala aqui vão gostar da minha expressão, Davi é engenheiro, né? Daniel também. Em condições normais de temperatura e pressão, jamais poderia o Rio Grande do Sul ser comparado com São Paulo, que tem dívida, com Minas Gerais, que tem dívida, com o Rio de Janeiro, que tem dívida. Por uma simples razão, meus amigos. Nós estamos aqui no garrão do Brasil. Nós não temos royalties de petróleo, nós não temos fundos constitucionais, nós não temos a arrecadação que esses estados têm, que estão no centro do país. Eles têm outra capacidade financeira para fazer frente às dívidas. E o Rio de Janeiro, se tivesse um mínimo de organização e de gestão, já teria pago a sua dívida. Então, mesmo em condições normais de temperatura e pressão, nós já deveríamos ter outro tratamento por parte da União Federal em relação à dívida. Agora, com o Estado destruído, com os níveis de perda de arrecadação, de redução de empregos formais, 22 mil carteiras assinadas perdidas no último mês, agora, mais do que nunca, nós precisamos ter este olhar por parte do governo central. Então, nós estamos também agregando o argumento da teoria da imprevisão contratual, porque quando o contrato foi firmado, ele foi em determinadas bases onde nós tínhamos um estado que tinha a sua atividade industrial, a sua atividade agropecuária, a sua atividade comercial funcionando. Agora, nós temos, a partir do evento climático, ou seja, em direito, um fato imprevisível aos contratantes, as partes não previam a catástrofe, que coloca uma outra visão sobre esta relação contratual. E quando nós acenamos com este argumento, o ministro relator Luiz Fux ficou bastante interessado. O tema avançou um pouco. O debate sobre o tema durante a nossa audiência de conciliação designada
pelo ministro Fux, a nosso pedido, nós conseguimos, presidente Ana Furlan, colocar em volta de uma mesa de negociação o que não havia há muito tempo e o que se buscava há muito tempo. 2 ministros de Estado, lá estavam presentes o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, e o ministro, advogado-geral da União, Jorge Messias. Aliás, o ministro Paulo Pimenta, por uma casualidade da vida, hoje ministro da Reconstrução, assina a petição do Diretório Estadual do PT na nossa ação, que afirma que a dívida está quitada. São vários partidos políticos que ingressaram na nossa ação, das mais diferentes matizes ideológicas, o PDT, o MDB, o PSB, o PL, todos ingressaram. Mas em relação ao Diretório Estadual do PT, há essa coincidência. O atual ministro Pimenta era presidente do Diretório Estadual, quando o Diretório Estadual do PT, em 2022, já na nossa gestão, porque nós fizemos uma audiência pública em 2022 para debater e para cobrar do então governo Bolsonaro que reconhecesse a extinção da dívida. E lá o Partido dos Trabalhadores e outros partidos peticionaram, afirmando que a dívida está quitada. Então, se há um consenso no estado do Rio Grande do Sul, e esse consenso, ele foi materializado agora por uma decisão da Assembleia Legislativa, uma decisão plenária à unanimidade. Diversas lideranças da esquerda, da direita e do centro foram à tribuna da Assembleia Legislativa afirmar que a tese da ordem, que a tese da OAB do Rio Grande do Sul é válida, está correta e a dívida está quitada, e aprovaram a unanimidade de votos o ingresso da Assembleia Legislativa na nossa ação. Nós tivemos agora a SIC, presidente Celestino, ingressando, outro importante apoio, porque lá nós temos 50 entidades representativas da sociedade civil, das mais diversas. O Ministério Público Estadual peticionou há uma semana atrás, ingressando como amicus curiae na nossa ação, e agora o poder legislativo. A Casa do Povo, aquele que representa o povo, está formalmente dentro da ação da OAB, afirmando que a dívida está quitada. Então, eu dizia da importância, e lá na audiência que nós tivemos, que o ministro Fux teve sensibilidade, não é normal o Supremo Tribunal Federal designar esse tipo de audiência de conciliação. Mas ele foi extremamente sensível ao momento que nós estamos vivendo, à ação, aos argumentos, e designou, e abriu a audiência dizendo: aqui há uma premissa de negociação. O Estado do Rio Grande do Sul está destruído. Essas foram as palavras do ministro Luiz Fux, ex-presidente do Supremo, relator da ação, e isso não quer dizer nada que ele vai julgar a favor ou contra, mas ele deixou claro que para o processo de negociação que estava ocorrendo ali, nós tínhamos que ter clareza desta premissa. E a União Federal precisa ter clareza de que nós estamos, sim, destruídos ainda. Nós estamos sem aeroporto. Nós estamos sem uma ação efetiva em relação ao tema dos aeroportos, e a Ordem fez uma audiência pública para botar luz sobre esse tema. E eu digo aqui, presidente Celestino, até não era esse o objetivo da reunião e a pauta, mas eu preciso dizer que, passados 30 dias da audiência pública que a Ordem fez, eu continuo enxergando, infelizmente, e tomara que amanhã as coisas mudem, mas eu continuo enxergando falta de transparência da empresa Fraport, falta de transparência do governo federal, um jogo de empurra e falta de objetividade do governo federal em relação aos demais aeroportos, inclusive o de Caxias. Naquela audiência pública, 30 dias atrás, se manifestou o governo federal dizendo: em 30 dias, a Infraero irá colocar em operação o aeroporto de Torres, da Vacaria
de Canela e iriam fazer investimentos aqui em Caxias. Nós precisamos de conectividade. E eu questionei o aeroporto de Pelotas e depois fui atrás da informação com a concessionária. Pelotas pode operar 14 voos por dia, está operando 2. O Rio Grande do Sul está ilhado e isso atinge diretamente a região da Serra, o turismo, os empregos, atinge as empresas que importam, que exportam, atinge os negócios como um todo. Nós vamos fazer agora o nosso maior evento, a Cidade da Advocacia, confirmamos ela. Mas imaginem a quantidade de eventos da magnitude da cidade, da advocacia, eventos grandiosos. Que bom que o governo do estado manteve a Expo Inter, confirmou a realização da Expo Inter, mas imagine o prejuízo para o setor de eventos de Porto Alegre, da região metropolitana. Então, evidentemente que ninguém quer o Salgado Filho operando sem condições de segurança, evidentemente que o tema segurança é o tema número 1, mas está faltando clareza e transparência. A pergunta que eu faço: todos os demais aspectos do Salgado Filho já estão resolvidos? Se a pista puder operar a partir da semana que vem, se puder operar 1.000 metros da pista a partir da semana que vem, todos os demais problemas estão resolvidos? Nós não sabemos isso. A empresa precisa vir a público e dizer: estão ou não estão, por isso, por isso, por isso. Não conseguimos trocar uma subestação, faltam X dias, já encomendamos a subestação, mas a sociedade precisa saber o que está havendo em relação ao tema dos aeroportos. Lá no Salgado Filho, são 5.000 empregos diretos e indiretos na operação do aeroporto. Que bom que ele voltou a operar hoje. A partir dos voos que estão decolando da base aérea, passaram os embarques e desembarques para o Salgado Filho. Essa ideia surgiu na audiência pública que a Ordem fez, para pelo menos nós movimentarmos a estrutura do aeroporto, aquelas empresas que estão lá colocadas. Mas já falei demais de aeroporto, tema aqui a dívida, fechei parênteses. É que esse é outro tema que demonstra com clareza o impacto que o Rio Grande do Sul segue sofrendo. As águas baixaram, mas os danos ficaram e alguns danos estão surgindo agora. O aeroporto é um dos grandes exemplos dos danos que surgem diariamente. A falta de operação do Salgado Filho é estimada num prejuízo de 500 milhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul, por mês. Então é um prejuízo muito expressivo. Por isso que nós estamos confiantes. Tivemos a primeira audiência, onde nós não conseguimos avançar na dívida efetivamente, quer dizer, avançamos, foram quase 3 horas de debates e de audiência, avançamos no tema da dívida, mas não conseguimos chegar a uma proposta efetiva por parte da União. E por isso o ministro Fux, mais uma vez, demonstrando extrema sensibilidade, designou uma nova audiência, agora para o dia 13 de agosto, onde nós vamos novamente, e já temos uma estratégia desenhada, já estamos entregando documentos para o governo federal que, na nossa avaliação, dão a oportunidade do governo federal chegar nesta audiência e concordar com o nosso pedido efetivamente, e nós extinguirmos a dívida, mas se vamos conseguir ou não, não depende exclusivamente da OAB do Rio Grande do Sul, evidentemente. Temos os nossos argumentos, como afirmei, aqueles de 2012 agregados a esses argumentos que colocamos agora. Então temos muita confiança de que efetivamente, se nós não conseguirmos um acordo, nós possamos ter um julgamento favorável para o estado do Rio Grande do Sul. E o que eu posso deixar aqui para finalizar, imagino que o meu tempo já tenha terminado, o que eu posso deixar para finalizar é o nosso compromisso. Algumas pessoas chegaram a me dizer ao longo desse período, e nós conseguimos na primeira audiência um grande avanço para o Estado também, a partir da audiência que se desencadeou para debater a dívida, nós conseguimos a antecipação do pagamento dos precatórios federais, 4,5 bilhões de reais que só viriam lá em 2025, vão vir agora e devem gerar 1 bilhão de reais de ICMS. Então, esta injeção de recursos que ativa a economia é fundamental neste momento, além do efeito que ela tem na geração de ICMS. E a partir da audiência também surgiu, o governador Eduardo Leite colocou essa temática, veio também um adiantamento de 700 milhões de reais
relativo às diferenças do ICMS dos combustíveis. Evidentemente que isso não satisfaz nem a OAB e imagino que nem o governo, porque foram recursos que já eram devidos e apenas foram adiantados. É importante o adiantamento? A nosso juízo, muito importante. O ingresso de 4,5 bilhões na economia um ano antes, neste momento, é importante, mas é um mero adiantamento. Acho que o grande aspecto, presidente Celestino, da antecipação do pagamento dos precatórios federais é que são recursos que acabam sendo irradiados em todo o Estado. São quase 50 mil pessoas beneficiadas e isso efetivamente tem um poder de ativar a economia. E em todas as reuniões que fiz em Brasília antes da audiência de conciliação, me diziam que era impossível nós conseguirmos, porque seria necessária uma proposta de emenda constitucional, e nós acabamos conseguindo viabilizar, com a homologação do ministro Fux, um pedido, então, da Advocacia Geral da União, diretamente para o ministro Fux, com a sua homologação. Isso vai ocorrer nos próximos dias, este pagamento dos precatórios federais. Seguimos buscando, e já tem uma ação ajuizada de um grupo de advogados, estamos junto, os recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, e seguimos também atuando com a ideia da proposta de emenda à Constituição, a PEC da Zona Franca, para que nós possamos, quem sabe, também pensar em atração de investimentos futuros. Já são 28 assinaturas e a PEC já está pronta para tramitar. Falei com o senador Mourão na sexta-feira, o que tudo indica, ele vai puxar para ele a relatoria dessa proposta. Então esses são os quatro grandes temas que a Ordem está trabalhando. A ação da dívida, a antecipação do pagamento dos precatórios federais, a PEC da Zona Franca e também o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Há algumas semanas, e em especial naquele período ali que antecedia a audiência de conciliação, algumas pessoas me disseram: presidente Lamáquia, será que a Ordem não está se expondo muito? Será que tu não está te expondo muito? E se a OAB sair derrotada desse processo? E numa reunião que eu tive com os deputados estaduais lá na Ordem, quando nós estávamos debatendo essa possibilidade da Assembleia ingressar, um dos deputados, que é professor, eu dividi isso com eles, e ele me disse: presidente, me permita uma correção na sua fala? Claro. O que eu falei errado? A Ordem jamais sairá derrotada desse processo, porque a etimologia da palavra derrota significa ir em direção à batalha e ao inimigo e mudar a rota. Vocês não estão fugindo da rota e da batalha, vocês estão enfrentando a batalha. E é exatamente isso que a OAB está fazendo. Nós vamos, com toda a nossa força institucional, com todos os nossos argumentos jurídicos, com toda a nossa capacidade, tentarmos até o último momento termos êxito nesta ação e neste pleito, que é, como disse e reafirmo e sublinho, muito mais do que um pleito da Ordem. É um pleito de todas as gaúchas e de todos os gaúchos. Se nós conseguirmos uma redução substancial ou a extinção desta dívida, nós estamos falando, não tenho dúvida, de mexer, no mínimo, na vida de 3 gerações de gaúchos, dos nossos pais, a nossa geração e a que vem pela frente, no mínimo, nessas 3. 100 bilhões de reais para serem pagos comprometem a capacidade futura, presente e futura do Estado, dificultam que o Estado tome empréstimos e receba investimentos em determinadas condições. Então o impacto da dívida é muito expressivo. Além da dívida, também precisamos de recursos novos, precisamos de recursos para reconstrução? Sim, uma coisa não exclui a outra, e nós nunca dissemos isso, ao contrário, nós estamos também batalhando pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e por outros recursos que a União Federal precisa sim, porque tem conosco responsabilidade. Além e antes de sermos gaúchos, nós somos brasileiros. E nós precisamos ter
esta visão do governo central e do governo federal em relação ao estado do Rio Grande do Sul. O governo federal, a nosso juízo, no entendimento da ordem, tem todas as condições técnicas, jurídicas e, neste momento, políticas, para, nos autos desta ação, reconhecer o nosso direito e extinguir a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. E como o presidente Celestino falou na Revolução Farroupilha, e eu me arrisquei lá na reunião, no centenário do Jaime Caetano Brown, a lembrar, esse que foi um grande pajeador gaúcho brasileiro, sem nenhuma pretensão de nós fazermos a Revolução Farroupilha de 2024, porque os tempos são outros, mas a revolução que penso que possamos e que estejamos fazendo é essa, com as armas que temos hoje, com a ação, com os argumentos, com a palavra, com os argumentos jurídicos, nós extinguirmos essa dívida. O Jaime, numa pajada que ele tem, numa estrofe, resume em 3 frases um pouco desta luta. E diz assim, abre aspas, a pátria é a minha família, mas não há Brasil sem Rio Grande, e nem tirano que mande na alma de um farroupilha, fecha aspas. Obrigado, presidente Celestino, até a próxima oportunidade. Contem com a Ordem Gaúcha nessa e em todas as lutas que forem da sociedade, porque esse também é o nosso compromisso. Obrigado. Muito obrigada. Essa aguinha é minha. Claro, lá também tem. Obrigado. Muito obrigado, Lamáquia, presidente. Para a condução das perguntas, nosso primeiro inscrito é o nosso diretor jurídico, André Zucco. Lamáquia, é contagiante te ouvir com tanto entusiasmo defender algo que não é um pedido de favor que nós gaúchos estamos fazendo. É apenas um pedido de justiça. Só e somente. Estamos buscando nada mais, nada menos do que o nosso puro direito construído durante os anos. Antes de nós irmos para as perguntas, me permita aqui registrar e convidar a todos para que possam, além de visitar e conhecer a reestruturação que nós temos entregue na última segunda-feira da nossa área administrativa aqui da casa, também possam visitar a Sala Raul Anselmo Randon, que a dona Nilva gentilmente esteve conosco hoje, para inaugurar e para entregar para toda a comunidade e o movimento empresarial um justo reconhecimento para esse expoente, não só de Caxias, da região, do estado e do Brasil. Então, todos convidados aí para prestigiar e valorizar a caminhada e a trajetória do seu Raul. Eu tenho inscrito, então, aqui, o doutor André Zucco, coordenador da nossa diretoria jurídica. Bom dia, Zucco. Bom dia, presidente Leonardo. Primeiramente, meus cumprimentos pela sua excelente explanação, por ter vindo a Caxias nos abrilhantar com esse tema de extrema importância. Nós, como advogados, todos aqui, vários colegas presentes, nossa presidente, subseção, Ana Carla, nosso vice, doutor Maurício Graziotin, sabem muito bem do trabalho, né, competente, árduo, que o senhor faz na frente da nossa OAB em prol dos interesses dos advogados. Mas eu gostaria também de enaltecer que, sob a sua presidência, a OAB do Rio Grande do Sul, ela coloca a ordem, os advogados, num outro patamar, porque ela defende bandeiras que são muito além dos interesses dos advogados e sim de toda a cidadania, como esses casos que referistes aqui do plenário. Então, eu lhe parabenizo por isso. E a minha pergunta é em relação ao andamento da ação, os próximos passos. Temos essa audiência aprazada para o dia 13 de agosto e gostaria de saber se, caso não haja o acordo nessa audiência, se o processo ele já está apto para julgamento, se o relator sinalizou de alguma forma em relação ao julgamento disso. Eu sei que no direito, se tratando de judiciário, é difícil a gente precisar prazos, mas se há alguma sinalização nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Zuco, mais uma vez. Presidente Celestino, alegria ter podido participar aqui, falar um pouquinho da ação. Eu acabei me empolgando, eu tinha um PowerPoint, né, e nem passei as lâminas, né, acabei falando, e a gente está tão mergulhado nisso, né, eu tenho estudado tanto essa ação, que eu tenho muita coisa dela na minha cabeça. Um ponto importante, eu já vou responder a pergunta do Zuco, que me passou aqui, é o tema da legitimidade, né? Muitas pessoas me perguntam, né, a ordem, a OAB tem legitimidade para questionar essa dívida? E houve, por parte do governo federal, uma sinalização durante a audiência de que, bom, se houve adesão ao regime de recuperação e o Estado assinou a confissão de dívida e reconheceu a dívida, a ordem não teria perdido essa legitimidade. A ordem tem uma decisão, porque houve uma mudança na relatoria desta ação. A relatora era a ministra Rosa Weber. E a ministra Rosa, ela enfrentou uma preliminar de ilegitimidade ativa que foi suscitada pela União e considerou, e essa decisão não cabe recurso, coube na época, mas transitou em julgado, né? Ela está abrangida pelo manto da preclusão, ela não pode ser novamente questionada. Então, nós temos plena legitimidade, foi reconhecida pela decisão da relatora, da ministra Rosa Weber, naquela oportunidade. Então, agora, sim, o processo está pronto para julgamento. As perícias, nós temos a perícia que o próprio Supremo fez e que está lá colocada, temos a nossa perícia da Unicamp. A nossa perícia, ela desdobra a perícia do Supremo em números, presidente Celestino, né? E ela, nos números, ela demonstra que se a nossa tese for totalmente entendida como correta, nós temos uma redução de 95, nós saímos de 95 bilhões de devedor para 5 bilhões de credor. E esse é o melhor cenário. E o pior cenário é, se a depender dos índices que o plenário do Supremo considerar válidos, nós teríamos uma redução sairíamos de 95 bi devedor para mais ou menos 15 devedor, ou seja, uma redução de 80 bilhões. Né? Esses são os cenários que a nossa perícia da Unicamp, dos dois peritos da Unicamp, apontam. E temos também um estudo do Tribunal de Contas do Estado, que nós juntamos no ano passado, e que ele aponta uma série ali de ilegalidades e corrobora os nossos argumentos e corrobora a perícia. Então, a ação estaria apta, sim, estaria apta para julgamento, caso nós não tenhamos nessa segunda audiência, e eventualmente poderia se pensar em ter uma terceira audiência de tentativa de conciliação, vai depender como é que vão ser as tratativas nesta audiência e o entendimento do relator também. Porque um tema dessa magnitude, com esses valores, com essa complexidade, não se resolve em uma, às vezes nem em duas audiências. Mas nós estamos dando todo o encaminhamento para que o governo federal já possa fazer suas discussões internas, por isso que nós estamos encaminhando documentos com argumentos nossos e propostas já, né, propondo caminhos para que o governo federal possa chegar já no dia 13 com condição de decidir um acordo ou extinção total ou parcial. Também tenho inscrito aqui o Juarez Pitinini, nosso coordenador da Diretoria de Economia e Estatística aqui da Casa, além de diretor lá do Grupo Randon. Obrigado, doutor Lamarck, muito obrigado por trazer tão clara a situação. Vou usar números aqui. O presidente Celestino deu um comparativo do que é 100 bilhões. O orçamento federal é 5,5 trilhões de reais, ou 50% do PIB brasileiro, ou 55 vezes os 100 bilhões que o Celestino comparou. Seria 1,55 avos do orçamento anual federal. A pergunta é que, o que objetivamente, na sua avaliação, a gente poderia fazer para que a sociedade brasileira passasse a questionar e pressionar mais para que a gente tenha uma redução do tamanho do gasto público? A gente contribui com 50% do nosso esforço, do nosso PIB, para sustentar uma máquina pública gigante, que na hora de uma catástrofe gigante, não tem condições de ajudar o Estado. Obrigado.
Doutor Lamarck, eu me permito me somar ao Piccinini. Nós estamos discutindo 100 bilhões. É menos da metade do déficit público federal de 2023. Obrigado, Piccinini. Esse é um tema que tem que se colocar luz nisso agora. Eu até e respeito todas as visões ideológicas que nós temos em relação ao tema. Algumas pessoas entendem que a catástrofe demonstrou que o Estado mínimo não serve. Eu ouvi essa argumentação. Mas me parece que a discussão de Estado máximo e Estado mínimo, a meu juízo, ela está até superada. Nós precisamos de um Estado forte para exatamente nestes momentos esse Estado poder acudir um Estado federado, poder acudir uma região, poder acudir o seu povo. Então, eu me surpreendi nessa luta lá em Brasília, nessas 3 oportunidades que estive lá batalhando por essas pautas do Rio Grande do Sul, eu me surpreendi que, por exemplo, o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos tenha um nível de dificuldade para liberar os seus recursos. Para que servem os fundos? São exatamente mecanismos, e eu acho que a ideia dos fundos, Celestino, é uma ideia para nós discutirmos. Porque os fundos podem ser uma alternativa onde nós tenhamos uma gestão compartilhada daqueles recursos, não fica exclusivamente na mão do poder público, para um uso com uma finalidade específica, né? Então me parece, e nós vamos ter que discutir a questão de fundos, porque o tema catástrofes climáticas, ele está na pauta, vão continuar ocorrendo, nós teremos novos eventos climáticos, e o país tem que estar preparado, tanto a União, quanto os estados, quanto os próprios municípios. Nós debatemos na nossa última reunião do Conselho, agora, vice-prefeito, uma ideia de uma ação que nós estamos propondo para o AB Nacional ajuizar, porque é a competência dela, para regulamentar uma legislação que oportuniza os municípios terem fundos específicos neste formato de uma governança com a sociedade civil para catástrofes climáticas. Então, o Piccinini coloca com muita razão, a meu juízo, nós não podemos ter um Estado pesado, que ele arrecada todo o recurso, gasta mal, muitas vezes com um gasto público alto, ineficiente, e quando mais se precisa do recurso estatal, surgem argumentos dessa natureza, que isso vai impactar no teto de gastos, que isso vai impactar na economia, vai fazer com que o dólar aumente. Então, não são argumentos válidos, né? O Estado federado e o pedaço do povo brasileiro precisa, neste momento, da mão, dos recursos, da força da União Federal. A União serve para isso. Exatamente, por um momento que o Estado federado tem uma dificuldade, é ela que tem que agir com seus recursos físicos, materiais, humanos e financeiros. Lamarck, leva a nossa gratidão de cada um de nós aqui presentes, mas não só a gratidão, acima de tudo, a nossa solidariedade. Estamos contigo, não está só. Estamos juntos nessa batalha e não tenho dúvida que ao final de tudo isso nós vamos sair vencedores e em condições de recuperar o nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, mais esta edição, mais esta RA, e até a próxima segunda-feira. Obrigado. Quero mais uma vez agradecer, presidente Celestino, o ingresso, a oportunidade. Eu estou saindo daqui e vou para a Assembleia Legislativa, onde vai ser instalada a frente parlamentar pela extinção da dívida. Foi, inclusive, mudado o horário para as 16 horas, a meu pedido, porque vou estar na Assembleia, então é mais um movimento juntamente com o de vocês que é muito importante. Grande abraço, uma boa tarde a todos. Saúde, proteção, confiança, excelência. Conheça o Círculo Saúde, uma das mais importantes instituições do ramo no Rio Grande do Sul. São 90 anos acolhendo vidas na Serra Gaúcha, Vale do Paraiana e Vale do Caí. Somos referência em planos de saúde com soluções completas para você, sua família e sua empresa. Aqui no Círculo, você vê a excelência nos detalhes. Nosso hospital tem uma das mais modernas infraestruturas de saúde.
acreditado com excelência e reconhecido pelos seus programas de atendimento humanizado. Contamos também com centros de especialidades médicas e centrais regionais de serviço, levando saúde e bem-estar a mais de 30 cidades. Além da infraestrutura própria, mantemos uma rede inteligente de parceiros e profissionais credenciados. Esse conjunto possibilita serviços completos, seguros e resolutivos. É um cuidado que você sente de verdade. Afinal, a gente cuida da sua saúde de forma integral, com sensibilidade e agilidade. Além disso, temos um compromisso com a nossa comunidade. Por meio do nosso Centro de Assistência à Saúde, garantimos atendimento gratuito para quem mais precisa. São mais de 15 programas e projetos. Deu para ver que o círculo é completo e essencial, não é? E nós não vamos parar por aqui. Te ver bem é o que nos motiva a estar em constante evolução. Vamos continuar investindo muito para entregar um serviço cada vez melhor. Agora vocês já sabem quem confiar quando o assunto é saúde. No Círculo, a excelência você vê e o cuidado você sente. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa ou campo, com Marcopolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aqui jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro ar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada.
que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos. Com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender a desenvolver. Meu caminho eu vou fazer. Conhecimento pra crescer. Meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida. Então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar. Sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Aprender a desenvolver. Meu caminho eu vou fazer. Conhecimento pra crescer. Meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar.
Somos a IT Brasil, líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho, e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.